Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meu amigo, minha amiga, Deus continue abençoando você. O Senhor continua te concedendo as mais ricas e copiosas bênçãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o dia de hoje seja para você um dia de grandes vitórias. Oremos. Pai, olha para os nossos amigos e amigas. Espírito Santo, abra, Senhor, o nosso entendimento a cada dia mais, para que possamos ouvir a palavra do Senhor e receber a palavra do Senhor, para que possamos aprendermos a sua palavra, Senhor. Revela-nos através da sabedoria que o Espírito Santo nos dá, para que possamos servi-lo e adorá-lo cada dia melhor. Olha, Senhor, para esta pessoa que hoje está ouvindo a palavra, talvez hoje pela primeira vez a programação Desperta Brasil, venha nos abençoar e nos trazer a palavra de conhecimento e de sabedoria e de inteligência, para que sirvamos ao Senhor em espírito e em verdade. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, vamos mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor, na carta de Paulo em 1 Coríntios 3,16, que diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Prosseguindo a mensagem de ontem, como eu disse a você, o Espírito Santo, ele nos é dado no momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus deixou isso bem claro, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos faríamos lembrar de tudo quanto o Senhor nos ensinou através da palavra. Então o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria, de inteligência, é o Espírito que nos aconselha, é o Espírito de fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Jesus disse que quando o Espírito Santo vier, ele ensinará todas as coisas, nos fará lembrar de tudo quanto ele nos ensinou através da palavra, nos ensina através da palavra. E é o Espírito Santo que convence o pecador do mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não cremos em Jesus, da justiça porque Jesus voltaria para o Pai, do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado, Satanás, os seus demônios, os falsos profetas, a besta e todos aqueles que desobedecem à palavra de Deus e não dá credibilidade na lei dos mandamentos do Senhor, eles serão perdidos, serão lançados no lago de fogo de enxofre para séculos dos séculos. Então Jesus, ele veio em carne, que Jesus é a palavra, para nos libertar da condenação do inferno. E o Espírito Santo é quem vai nos convencer de todo mal. Então, quando nós nos arrependemos dos pecados que cometemos e acreditamos na palavra do Senhor, como disse Jesus, arrependei-vos e credes no Evangelho, e abandonarmos o pecado, então o Espírito Santo, ele entra em nós, ele faz de nós o templo, a sua habitação.
E é o Espírito Santo que vai nos conduzir pela palavra do Senhor, pelo seu ensinamento. Então, quem não tem o Espírito de Cristo, Paulo diz, esse tal não é dele. Então, para ter Jesus como Salvador, para ter a salvação em Cristo, precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós. Não é ter uma visita, como eu já ouço muitas vezes. Eu lá no princípio, há mais de 50 anos atrás, eu também ouvi esse ensinamento e eu dizia, vamos orar para que o Espírito Santo venha nos visitar, para que nós recebamos a visita do Espírito Santo. Mas o tempo foi passando e nós fomos lendo a Bíblia e o Espírito Santo foi nos revelando, e quando eu me deparo com 1 Coríntios 3,16, a Bíblia não diz que o Espírito Santo vem nos visitar. A Bíblia não diz que ele passa em alguns momentos com a gente. Não, o Espírito Santo, ele faz de nós o templo de Deus, a sua morada. O Espírito Santo, ele quer morar e viver conosco 24 horas por dia, ou seja, dioturnamente. Paulo disse, ele está em vós, dentro de vós, no seu Espírito. Então o Espírito Santo é que nos ensina, é que nos auxilia, é o Espírito Santo que nos conduz à vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que a pessoa que não tem o Espírito Santo, ele não tem o poder de Deus. Quem não tem o Espírito Santo não tem domínio próprio. Quem não tem o Espírito Santo habitando nele ou nela, não tem salvação em Cristo. Pode ser um religioso, mas não um salvo. Porque somente o Espírito Santo é quem vai nos ensinar a palavra e vai nos dar força, sabedoria para nós rejeitarmos o pecado, abandonarmos o pecado e não termos mais relacionamento com o pecado. Ninguém jamais vai abandonar o pecado, ninguém jamais vai deixar o pecado, vai odiar o pecado, expulsar o pecado da sua vida, se não tiver o poder do Espírito Santo, meu amigo, minha amiga. Não adianta ser religioso não tem o Espírito Santo, tem o conhecimento, às vezes até lê a Bíblia, ouve a mensagem, tem momentos que até chora de alegria, ou de, alguma coisa, uma emoção, mas para você, para mim, para nós vivermos em Cristo e termos a garantia da salvação, o Espírito Santo precisa habitar em nós. E ele habitando em nós, nós rejeitamos o pecado, não aceitamos o pecado e vivemos para Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Por isso hoje tem muita gente que estão dentro da igreja, mas infelizmente ele é apenas um religioso. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo morando dentro dele ou dentro dela. São pessoas apenas que têm conhecimento, mas não têm o poder e a autoridade do Espírito Santo para rejeitar o pecado. Sabe por quê? Porque hoje não se prega o poder e a unção do Espírito Santo. Hoje parece que o Espírito Santo foi excluído da igreja. Não se ouve mensagens sobre o poder e a unção do Espírito Santo. Hoje são mensagens e pregações para massagear o ego da pessoa. O ego está sendo amassageado. Não, o Espírito Santo nos leva a confrontarmos o pecado, rejeitarmos o pecado, não aceitarmos o pecado. Preste atenção, irmãos. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que nós devemos imitar a Cristo, segui-lo, servi-lo e andar na direção do Espírito Santo e ser cheios do Espírito Santo para vencermos o mundo, o pecado. Se não tivermos o poder do Espírito Santo, nós não vencemos.
Lembra-se das 10 virgens, a parábola das 10 virgens? 5 eram prudentes, 5 eram tolas. 5 estavam preparadas, 5 não. 5 tinham o Espírito Santo e 5 não tinha. E quando chegou o momento do arrebatamento, da vinda do esposo, as 5 prudentes subiram e ficaram para viver com o Senhor, e as outras ficaram. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Aonde estão os pregadores do Evangelho de Cristo? Aonde estão os pastores que pregam a palavra de Deus e pregam o poder e a unção do Espírito Santo? Aonde está? É hora, meu amigo, minha amiga, de excluir a mentira, a falsidade, a falsa pregação. Seja cheio do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo. E para que sejamos cheios do Espírito Santo e revestidos do Espírito Santo, precisamos abandonar o pecado, excluí-lo em nome de Jesus Cristo e vivermos na presença de Deus. Senhor, venha nos abençoar. Venha nos conceder a grande vitória, Senhor. Espírito Santo, batiza os nossos amigos e amigas com o seu poder, com a sua unção. Seja conosco e nos dá grande vitória pelo seu maravilhoso poder. Obrigado, Senhor. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, hoje, quarta-feira, dia 18 de setembro de 24, hoje, quarta-feira, às 8 horas da noite, nós teremos um encontro com Deus para o grande avivamento do Espírito Santo, para sermos cheios do Espírito Santo no templo O Brasil para Cristo, na Avenida Europa 446, 8 horas da noite, no Jardim Pisa, zona sul de Londrina. 8 da noite, estaremos ali para que Deus venha nos abençoar e nos encher do Espírito Santo. Um grande abraço para você. Um ósculo santo no teu coração, e até lá, se Deus quiser. E às 6 horas da tarde a gente volta com oração para cura e libertação pelo YouTube, em nome de Jesus. Amém e até lá.